no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo de número 1, versículo de número 8. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero William, Deus abençoe, e também a filha, a Júlia, Deus abençoe, tá? A esposa também, e a esposa Adriana, Deus abençoe, tá bom? Lá do Jardim Catanduva, Deus abençoe. Enquanto os irmãos estão localizando o texto, nós vamos continuar orando, tá, irmãos? Quantos pegaram aqueles papeizinhos de oração? Pegou? Então, continua no dia que você pegou, faça uma consagração a Deus, e durante a semana, de terça a sexta, eu estou aqui no templo, o templo vai estar aberto, nós estamos orando, e graças a Deus, Deus tem mandado aí alguns irmãos orar conosco. Então a gente vai continuar orando. Não nos esqueçamos que no domingo é 18 horas, né? O templo já está aberto para oração também. Então vamos continuar fazendo isso para a glória de Deus. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Quero agradecer ao irmão presbítero Johnny, cooperador, já estou consagrando aqui o cooperador Johnny, o diácono Flávio, evangelista. Acho que é meu irmão esse camarada, viu? E eles me convidaram para estar ministrando aqui hoje. Falei, irmão, fique à vontade. Mas eu agradeço o convite, tá? Capítulo de número 1, versículo de número 8 de Atos. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu vou ler mais uma vez, para depois nós encerrarmos esta leitura com o sonoro amém, tá bom? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Amém. Irmãos, essas palavras foram proferidas pelos lábios de Jesus. E se os irmãos olharem para o contexto imediato, vão perceber que Jesus está falando momentos antes da sua ascensão aos céus.
os discípulos, eles estavam preocupados com a restauração política de Israel. E eles então indagaram a Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? E o Senhor então responde a eles: não pertence a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Notem que Jesus, ele reafirma a promessa do derramamento do Espírito. Lucas capítulo 24, versículo de número 49. Olha o que Jesus vai dizer: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E que promessa do Pai é esta? Joel capítulo de número 2, versículo de número 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre vós, ou sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então esta é a promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo. E é o que Jesus, no versículo que lemos no início desta mensagem, estava falando para os discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Agora vejam, irmãos, testemunha aqui no original é mártir ou martírio. Em outras palavras, quando a igreja, quando o crente verdadeiramente é cheio do Espírito Santo, ele dá a sua vida em favor do Evangelho. Jesus, ele estava dizendo que com o poder do Espírito Santo, pastor Isaac, nós temos que estar preparados para morrer, se preciso for, pela causa do Mestre. Agora eu pergunto, irmãos, hoje, infelizmente, tem muitos que se dizem cheios do Espírito Santo apenas para fazer um show de pirotecnia na igreja,
dizem que são cheios do Espírito Santo, mas não saem de dentro das quatro paredes para pregar o Evangelho de Jesus. E a tarefa primordial da igreja, queridos, não é fazer congresso. A tarefa primordial da igreja é pregar o Evangelho de Jesus, é ser testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhem para os nossos irmãos, especialmente os apóstolos e alguns pais da igreja. Quase todos eles foram martirizados, quase todos eles morreram de forma cruel. Estevão, o diácono, era diácono, mas ele era de boa reputação, era cheio de sabedoria e era cheio do Espírito Santo. E Estevão então se levanta, e se levanta alguns com inveja dele, e começam a fazer algumas interrogações para Estevão. E Estevão, ele estava tão cheio do Espírito Santo, que quem olhava para ele viu o rosto dele como o rosto de um anjo. E ele deu uma aula de Antigo Testamento para aqueles que o julgavam, para aqueles que o perseguiam. E Estevão então, começando de Abraão, ele vai até Jesus, e quando ele chega em Jesus, ele fala: vocês o mataram, vocês o crucificaram. E os algozes de Estevão, diz a palavra, que rangiam os dentes de tanto ódio. Mas enquanto os seus algozes estavam cheios de ódio, a palavra vai dizer: e Estevão, cheio do Espírito Santo, viu o céu aberto e o Filho de Deus à destra da majestade nas alturas. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra do Todo-Poderoso. O que aconteceu? O arrastaram para fora de Jerusalém e ali o apedrejaram. Mas era tão cheio do Espírito Santo que, antes de sucumbir, ele disse: Pai, perdoa-lhes, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha para Tiago, o maior, o irmão de João, filho de Zebedeu, foi morto à espada. Olha para Filipe, ele foi primeiramente açoitado e depois foi crucificado na cidade de Heliópolis, na Frígia. Mateus foi assassinado na Etiópia. Tiago, o menor, este irmão de Jesus, foi espancado e apedrejado até a morte. Marcos foi arrastado e despedaçado pela população em Alexandria. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tomé, aqueles que alguns dizem assim: não seja um crente Tomé, ele morreu atravessado por uma lança. Lucas, o médico amado, morreu pendurado em uma oliveira na Grécia. Muitos deles foram mortos cruelmente, mas não negaram a fé.
a palavra de Deus pelo Espírito Santo falava bem alto no coração daqueles crentes: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E hoje, irmãos, porque qualquer coisa crente está virando a cara com o outro, porque qualquer coisa está abandonando a igreja, porque qualquer coisa está brigando, e é uma briga por holofote, uma briga por posição. E nós estamos vivendo esses tempos difíceis, muita gente de ego inflado, muitas pessoas na igreja que infelizmente estão querendo o brilho para si, a glória para si, mas que todos nós que aqui estamos vamos desejar a presença do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, a presença de Deus em nossa vida, é ser testemunha. E o crente cheio do Espírito Santo, irmãos, não é para ser popstar, não é para ser maior do que os outros, dizer que é melhor do que os outros, que ora mais do que os outros. Não, o crente cheio do Espírito Santo, ele entende que ele é servo de Jesus Cristo, vaso de barro, e aleluia, bendito seja Deus. Agora vejam só, Jesus faz a promessa, e a palavra de Deus vai dizer que os discípulos vão para o cenáculo, e de acordo com a palavra, era quase 120 irmãos lá no cenáculo, reunidos, esperando o cumprimento da promessa que Jesus havia lhes feito. E segundo alguns estudiosos, eles ficaram ali 10 dias orando, perseverando na oração. E a oração deles era essa: Senhor, manda já o teu poder, Senhor. Senhor, cumpra a promessa que o Senhor nos fez. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito. E eles, segundo a palavra, perseveravam. Atos capítulo 2, versículo de número 1, olha só como Jesus é tremendo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, aleluia, e de repente, aí eu sou obrigado a falar como o pastor Gilvan Rodrigues: de repente Jesus te cura, de repente Jesus te batiza com o Espírito Santo, de repente nesta noite o Espírito Santo te enche, de repente o Espírito Santo te toma nesta noite, de repente a porta se abre, de repente o milagre acontece, de repente esse problema que parece que não tem fim vai ser vencido pelo poder do nome de Jesus Cristo. De repente, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles o quê? Línguas
repartidas como que de fogo, alabacalabaia, línguas repartidas como que de fogo. E essas línguas repartidas como que de fogo pousaram sobre cada um deles. Pedro acho que olhava e dizia: será que eu estou vendo? Olha uma língua repartida como que de fogo. Olha a língua de fogo na cabeça de Tiago. Tiago olhava, olha uma língua de fogo sobre a cabeça de João. As visões espirituais deles foram abertas, e eles viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E você vai dar glória a Deus agora. E todos, não foi uma meia dúzia, foram todos. Sabe por quê? Porque eles estavam unânimes, eles estavam no mesmo objetivo, eles tinham o mesmo objetivo. Não é como na igreja: o pastor está pregando, alguém está olhando o celular. O pastor está pregando, alguém está vendo as notícias que está rodando na internet, é notícia esportiva. O pastor está pregando, o camarada está levantando e saindo, entrando, não para. O pastor está pregando, alguém está cantando como cantou as irmãs. Viu como a glória de Deus desceu? Mas pode ser que alguém ainda está mais perdido do que segue em tiroteio, essa é a verdade. Mas nós estamos num culto de adoração. O Rei da glória já está presente, a presença de Deus já é real. Deus já falou conosco aqui nesta noite, através dos louvores, e está falando pela sua palavra nesta noite. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em outras palavras, foram batizados com o Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo. Receberam a promessa do derramamento do Espírito Santo. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E eu estou aqui nesta noite para dizer que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda batiza com Espírito Santo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou esperar chegar ao congresso dos jovens, aí eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo. Vai vir um pregador, aí eu vou ser batizado. Não, o pregador não batiza com o Espírito Santo. O pastor Juraci não batiza com o Espírito Santo. Os irmãos que estão aqui no púlpito não batiza com o Espírito Santo, mas Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Deixa eu ver aqui, quantos já receberam o batismo com o Espírito Santo? Levanta a mão aí, olha aqui, olha lá, quantos foram batizados com o Espírito Santo? Graças a Deus, aqui no meio dos músicos tem batizado o Espírito Santo. Levanta a mão, olha lá, glória a Deus. O Gabriel, né? Foi batizado com o Espírito Santo. Mas tem uma coisa, meu amado, não é só para mim, não é só para os irmãos que receberam, é para você também. O batismo com o Espírito Santo é para aquele que a recebeu Jesus como Salvador. Aleluia. João Batista, ele disse assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu.
e eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Lebacalabachandaraia, Uramacalabachandaraia, Urabacandarabahaya. Quem é batizado com o Espírito Santo pode orar em línguas estranhas nesta noite, irmão. Ore em línguas estranhas nesta noite. Glória a Deus. Eu quero declarar que vai soprar um vento aqui no São Luís. Aleluia. As cinzas da frieza vai sair em nome de Jesus. As cinzas do pecado vai sair no nome de Jesus. Oh glória. As cinzas da contenda vai sair no nome de Jesus. As cinzas do orgulho vai sair no nome de Jesus. A cinza do nariz empinado vai sair no nome de Jesus. O fogo vai pegar, a glória vai descer. Alacandorecheia. Glória, glória. Alahandorekembarabahaya, Urachandaraia, Uracalabachandaraia. Levanta a tua mão, adora a Deus, crente. Ai, adore o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Aquele que batiza com o Espírito Santo está aqui. Pelo resplendor da sua glória, brasas e fogo se acendem. Bendito seja Deus. Até lenha verde vai queimar nesta noite. O fogo está caindo. Este fogo não faz mal para ninguém. Este fogo queima pecado, malícia, prostituição. Este fogo vem da glória. Este fogo quem acende é Deus. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Falaram assim: esse povo aí está bêbado. Esse povo aí está bêbado. Como é que pode, sendo que a terceira hora do dia, esse povo está embriagado, cheio de mosto? Mas lembra de Pedro que havia negado Jesus? Pedro agora, irmão, cheio do Espírito Santo. Heracalabachandaraia, Urabachandaraia. Eu vou falar, Jesus. Aleluia. O diabo não tem medo de cara feia, não, irmão. Senão eu estava bem. O diabo não tem medo da sua posição. O diabo não tem medo da sua conta bancária. O diabo não tem medo se você mora numa casa big, numa casa pequena. O diabo não tem medo disso, da marca do seu carro, não. O diabo não tem medo se o seu cabelo é liso ou se é crespo. Não tem medo da cor da sua pele. Mas ele treme e estremece diante de um crente cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, sai para fora do cenáculo e diz assim: varões galileus, todos vós que habitais em Jerusalém,
Nós não estamos embriagados, não. Mas o que vocês estão vendo e ouvindo foi o que disse o profeta Joel. A promessa se cumpriu. Nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito eu derramarei sobre toda a carne. Aleluia! A promessa se cumpriu e está se cumprindo até hoje. Nós vivemos um tempo, foi dito aqui na escola dominical, um tempo de frieza espiritual, irmão. Mas por outro lado, essa promessa ainda continua se cumprindo nos nossos dias. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Glória a Deus. Se esfrie quem quiser, mas a igreja, ela vai continuar na presença de Deus, e o fogo do Espírito vai continuar queimando no meio da igreja. A presença de Deus vai continuar se manifestando no meio da igreja. E para colocar uma vírgula, Anehan chori mandaracaias, o me mandore main cheresori alavaia, andore chaias. As lágrimas precisam voltar para os nossos olhos, as marcas precisam voltar para os nossos joelhos. Lama chora lavaia, ponha teu rosto no pó. Quem sabe assim ainda haja esperança. Naramachandaraias. Fique de pé. Precisamos deste poder, irmão. O grupo de louvor, rapidinho. Precisamos deste poder. Precisamos desse poder na nossa vida. Precisamos deste fogo queimando em nossos corações. E precisa começar daqui, pastor Arli. Altar avivado, igreja avivada. Altar que fala línguas estranhas, a igreja fala línguas estranhas. O povo lá está de olho em nós cá, está de olho em nós aqui. Altar que tem fogo, a igreja tem fogo. Pastor que é cheio, a igreja também vai querer. Que os músicos, escute aqui, músicos, que vocês sejam cheios do Espírito Santo, que carreguem a sua Bíblia, tragam para a igreja. Que os irmãos, ao entrar da porta para dentro, se não tiver nenhuma coisa iminente, desliga seu celular. Ou então, sei que alguns irmãos, Deus conhece cada um. Se for para transmitir culto, se for para mandar hino para irmãos que ficaram em casa, amém. Mas se for para ficar, irmão, navegando na internet, respondendo o WhatsApp, o lugar aqui é santo, e nós estamos num culto de adoração a Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o soberano dos reis da terra. Tem alguém que deseja entregar sua vida para Jesus hoje? Tem alguém que deseja reconciliar com Jesus hoje? Se tiver, levante a sua mão. Se tiver, a oportunidade está aberta.
para você nesta noite. Enquanto eles cantam, vai adorando a Deus, com sua mão levantada, de pé ou sentado. Adore a Deus.